Fala, meus queridos e adorados alunos, estamos aqui para mais uma aula maravilhosa de Química e nessa aula nós iremos abordar um conteúdo que eu acredito que é muito importante, tá? Eu sei que o pessoal do matutino já teve essa aula, mas o pessoal do vespertino não teve, ou foi o contrário, eu não lembro, eu sei que eu dei essa aula em um dos dois turnos, nas aulas presenciais, e aí eu vou gravar essa aula de novo. Quem não teve essa aula ainda vai ser perfeito, quem já teve essa aula vai ser melhor ainda, porque você vai ter a chance de revisar um dos conteúdos mais importantes para o Enem. Quem assistiu a minha última live pôde perceber que eu comentei que eu estou acreditando muito que esse ano o Enem vai ter uma pegada muito mais primeiro e segundo ano. Tá? Então, eu acho que nós não teremos aqueles conteúdos fudidásticos da química orgânica, que é a química do terceiro ano, né? Então, eu não acredito que nós teremos esses conteúdos na prova do Enem. Então, pensando nisso, eu acredito que a gente vai trabalhar e vai ver cair muito no Enem os conteúdos do primeiro e segundo ano. E o conteúdo do primeiro ano que mais cai é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Na verdade, hoje nessa aula, eu acredito que ela vai ficar até um pouquinho mais extensa, a gente vai trabalhar todo o conteúdo do primeiro ano, tá? Se não for todo, vai ser pelo menos 90%, dependendo da escola que você estuda, né? Então, a gente vai pegar uma base bem bacana até chegar no conteúdo mais importante do primeiro ano, que é força intermolecular. Então, se liga que a gente vai começar essa bagaça agora, sem mais enrolação. Então, vamos brincar. Pessoal, então, a primeira coisa que a gente tem que começar é o estudo da ciência. O que é a ciência? Quando você fazia o 8º ano lá, quando você fazia o 6º, o 7º e o 8º, a ciência, você só via biologia, não é isso? Aí você entrou no 9º ano, dividiu. Algumas escolas trabalham biologia, química e física, mas outras escolas química e física, tá? Então você teve a sua primeira identidade, a sua primeira visão com a química e com a física. Então, a partir daí, a ciência ela foi dividida em 3 partes, né? Ela foi dividida em biologia, né? O que a biologia estuda? Os animais, os seres vivos, a natureza, né? É o Fábio Júnior aí na vida. E aí você tem também a física. O que a física estuda? Um objeto saiu do ponto A até chegar no ponto B. Qual a sua velocidade? Aquela frescura lá que, cara, é só o Ícaro mesmo para gostar daquela merda. Então, física fica estudando a velocidade dos objetos, o deslocamento de um corpo, essa baboseira aí. E aí vem a mais linda de todas, né? A nossa química, que é a mais perfeita, a mais maravilhosa de todas, né? Então, o que a química vai estudar? Diz aí, eu sei que você sabe. O que a química estuda? A química estuda a matéria. E eu sei que você sabe também o que é matéria. O que é matéria, pessoal? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Exatamente. Então significa o quê? A água é matéria? Sim, sim. Ela está em um local, ela possui uma massa e ocupa um lugar no espaço. Então a água também é uma matéria. Aí a dúvida que não quer calar, o ar é matéria? Boa pergunta, hein? E aí, o que você acha? O ar também é uma matéria. Faz um exercício comigo aí, puxa o ar. Quando você puxou o ar e segurou esse ar, aonde que esse ar estava? Dentro dos pulmões. Então, beleza, o ar ocupa um lugar no espaço. Tá, pessoal, mas e o ar também tem massa? Perguntinha para os meninos aí. Qual a maior dificuldade de um jogador brasileiro quando vai jogar no Chile? No Chile, melhor exemplo, né? Vai jogar lá contra o Boca Juniors. É o ar.
eles falam, o ar lá é muito rarefeito, o ar lá é muito pesado, muito denso. Por isso o cara corre um pouquinho pá, 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 e já cansou. Então, o ar também possui massa, tá ok? Então, o ar também é uma matéria. E a matéria é constituída, obviamente, de átomos. Você é uma matéria. Você aprendeu na biologia lá que você era feito de célula, né? Olha o tanto que a biologia é fraquinha. Ela parou nas células lá e hoje vem a química para dar uma forcinha lá para a biologia, né? Tanto é que você tem a matéria chamada bioquímica. Os caras precisam tanta gente que bola uma matéria com o nome da nossa matéria, né? Então você tem lá o estudo da bioquímica. Então, o que acontece? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é uma matéria, tá? E toda matéria, obviamente, é constituída de átomos. Então, teoricamente, qual é a menor partícula da matéria? O átomo. Hoje a gente sabe que isso já não é bem assim, que você tem partículas quânticas e subatômicas, mas não vem ao caso agora. Pessoal, então como que começou o estudo da química? Então a gente precisa ter essa noçãozinha aí, né? Na verdade, a química ela começou junto com a filosofia, que é óbvio que é a mãe de todas as matérias, né? Então nós tivemos lá dois caras extremamente importantes, chamados Leucipo e Demócrito. Eles que deram o nome para esse termo, né? Óbvio, deram um nome para essa partícula, que é átomo. Então, eles pegaram e imaginaram, viajaram, né? Os caras não tinham o que fazer, filósofo, né? Filósofo gosta de dar uma viajada. Vocês já tiveram aula com o Max, né? Vocês vão conhecer ele no presencial depois. O cara é todo zen, todo paz e amor, gosta de dar umas viajadas. Então, os filósofos ficaram lá viajando, pensando. E se eu pegar uma pedra e dividir no meio, o que eu vou ter? Duas metades de uma pedra. E se eu for dividindo, chegar a um ponto que eu não consigo mais dividir, aonde que eu cheguei? No átomo. Então, átomo é a menor partícula da matéria. Isso teoricamente, porque na prática os estudos já avançaram e provam que não é bem assim mais. Tá ok? Então, átomo significa A antes do nome. A antes do nome significa negação. Então, você olha para mim, você vê que eu não sou normal. Então, eu sou anormal. Então, o A antes do nome significa negação. Tá? Então, tomos significa parte e o A negação. Então, átomo não consigo separar em partes, indivisível. E aí começa depois. Então, primeiro vamos lá. Nós tivemos a era dos filósofos, agora nós vamos entrar na segunda era da química, que é a era dos alquimistas, né? Então, nós tínhamos lá os alquimistas. A alquimia que rolou entre o século 3 a.C. até o século 16 depois de Cristo. O que eram os alquimistas? Quem eram os alquimistas? Eram aqueles feiticeiros, magos, bruxos, né? Considerados na época dessa forma. Então, eram aqueles caras que ficavam fazendo formulações e tudo mais, tá bom? Então, esses caras, eles tinham dois propósitos principais, que era a pedra filosofal e o elixir da vida longa, né? O elixir da vida eterna. Então, o que se... Até a gente faz, se remete ao Harry Potter, né? A pedra filosofal. O que seria essa pedra filosofal? Os caras ficavam pensando que eles queriam um material que, se eu encostasse em algum outro material, esse material viraria ouro. Então, isso era a pedra filosofal, tá? Você transformar os materiais em ouro. Isso é possível? Óbvio que é, né? Então, hoje parece mentira, mas você tem um processo chamado galvanoplastia ou galvanização, que faz o processo de folhear joia. E é um processo muito lindo. Depois você pode pesquisar no YouTube. Não agora, tá? Não agora. Agora você está assistindo a minha aula. Então, não sai daí. Termina a minha aula. Então, você tem um processinho lá de galvanoplastia
que você pega o metal, mergulha num tanque, mergulha em outro, mergulha em outro, mergulha em outro, sai douradinho, bonitinho, tá? E aí você pega aquelas correntonas lá, né? Que fala, minhas pratas, não sei o quê. Tem uns mano aí que curte as pratas, né? Então, o processo de foliar também de prata é a mesma forma. Cromar a bicicleta, cromar a roda, tudo isso é por um processo chamado galvanização, que a gente vai trabalhar também no cursinho. Eu vou mostrar para vocês quando a gente entrar na eletroquímica, tá? Na pilha de Daniel, que é um dos conteúdos mais fodidos, que eu acredito que vai cair muito. Por quê? Porque eu acredito que a pegada do Enem esse ano vai ser muito primeiro e segundo ano. E o conteúdo mais fodido do segundo ano em Química e que todo ano... Cara, não existe um ano que não caiu pilha no Enem. Então, esse ano, acredito que ele vai despencar, tá bom? Então, bora continuar. Ah, e o que é o Elixir da Vida Eterna? Elixir da Vida Longa. Eles ficavam buscando, misturando urina, não sei o quê, misturava tudo na vida que eles tinham lá, para descobrir um remédio que curasse todos os males. A pessoa poderia ter uma vida longa, uma vida eterna, né? Então, é possível isso? Óbvio que sim, né? Foi aí que surgiram os medicamentos, é aí que surgiu toda a ideia de fármacos, né? Então, hoje você tem aí vacina para isso, remédio para aquilo. Você pode ver, a sociedade hoje busca por uma vacina e um medicamento contra o coronavírus. Então, tudo isso partiu das ideias dos alquimistas, né? Das misturas loucas que eles faziam. Então, nada mais, nada menos do que são extremamente importantes para a sociedade. E aí, quando que a química virou química de verdade, né? Através de modelos atômicos, né? Deixa eu tomar um golinho de água. Então, quando que a química virou química? Através dos modelos atômicos. Então, você tinha a primeira era, que é a era dos filósofos, a segunda era, que é a era dos alquimistas, e a terceira era, que é a era dos cientistas. Aqui os caras pararam de ser chamados de alquimistas, já foi levado mais a sério a ciência, os caras já não eram queimados mais em praça pública, né? Então, nós temos aí o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton. O que Dalton falava? Ele falava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, toda positiva. Então, pegando a ideia lá de Leucipo e Demócrito, né? Lembra que lá o átomo era a menor partícula? Se era a menor partícula, não conseguia mais dividir. Então, eles pegaram essa ideia, ele, né, na verdade, formulou a teoria dele. E ele falou, nossa, isso aqui parece com uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Realmente. Aí ele chamou de bola de bilhar. Então, resumindo, uma esfera maciça, indivisível, toda positiva. Aí veio o segundo cientista, Thomson, ou Thomson. O que esse cara falou? Ele falou, opa, não é bem assim não. O átomo, sim, é uma esfera maciça, só que ela não é mais indivisível, e nem tão maciça assim. O átomo, a partir de agora, sim, ele é todo positivo, só que mergulhado nele, nós tínhamos alguns pontinhos negativos, tá? Então, ele lembrou lá do pudim de passas. Quem gosta de uva passas aí, vai associar bem esse modelo atômico aí, né? Para mim, uva passa estraga a comida. Tem gente que ainda coloca uva passa na farofa. A pior parte do Natal é a uva passa, que todo mundo inventa de comer uva passa, sendo que ninguém gosta dessa merda, né? Mas, tudo bem, se você gosta, respeito. Mas que é ruim pra caralho. Mas, então, ele associou um pudim cheio de uva passas no meio desse pudim. Então, ficou conhecido como modelo atômico pudim de passas. Ok aqui. Se tiver dúvida, volta o vídeo. Bora lá. Aí vem o terceiro modelo atômico. Esse cara aqui já foi muito foda. Deixa eu ver. Aqui. Esse cara já foi muito foda. Então, esse cara trabalhou com radioatividade. Então, a gente precisa entender esse modelo atômico dele aqui, porque é extremamente importante. Porque tem a parte de radioatividade, a gente vai trabalhar radioatividade também. Então, o que a gente precisa... Vamos fazer uma pausa aqui, um parênteses. Pessoal, até no ano passado, a gente não falava muito de modelo atômico. Ensinava porque tem que ensinar,
né? Mas não era algo que caía no Enem. E o Enem ano passado veio com questões de modelo atômico. Então, por isso que a gente... E como esse ano eu acredito que vai cair mais questões do primeiro ano e do segundo, então a gente tem que relembrar esses modelos atômicos aí, que eles são importantes. E a ordem cronológica também, mas relaxa que eu tenho um plano. Então, o que esse cara fez? Ele começou a trabalhar com radioatividade. Então, ele pegou uma câmara, né, de chumbo, aqui, ó, PB chumbo, tá? Ele pegou uma câmara de chumbo. Por que o chumbo, Jubé? Porque o chumbo e o concreto são as únicas coisas que barram a radioatividade. Isso a gente vai falar na nossa aula de radioatividade e vai exemplificar como Césio 137, tá ok? Então, o que esse cara fez? Ele pegou uma câmara de chumbo e colocou uma partícula radioativa. Olha lá, ó, de polônio. Beleza. Então, só que ele era um cara muito esperto. E ele sabia que essa partícula de polônio, ela era uma partícula com características positivas. Beleza. E aí ele pegou uma folha de ouro, como se fosse uma folha, um papel A4, e bombardeou essa radiação nessa folha. E aí atrás ele colocou uma camada de zinco, tá? Então ele colocou uma lâmina de zinco atrás. Então ele fez esse experimento e observou que parte dessa radiação batia, atravessava. Olha que legalzinho a animação. Gilbert preparatório. Então ele mandava essa partícula alfa nessa folha de ouro, observava que algumas batiam, atravessavam, outras batiam e desviavam, e outras batiam e voltavam. E aí ele observou o seguinte: opa, não é bem assim. Beleza, o átomo ele tem a propriedade positiva, ele tem a propriedade negativa, mas ele também tem espaço vazio aí. Se atravessou é porque bateu no nada, tá? E aí ele chegou à seguinte teoria. Ele observou que o átomo tinha partes que não tinha nada. Então, a partir de agora, ele falou, peraí, o negócio agora, vamos organizar a casa, né? Vamos tentar organizar, porque quem vai organizar vai ser o aluno dele depois, né? 2 anos depois. Então ele falou, agora, a partir de agora, o átomo é uma esfera, sim, só que ela não é toda positiva, porque tem espaços vazios. Então, a partir de agora, o átomo é uma esfera com centro positivo, o núcleo positivo, e em volta ficam as cargas negativas. Foi aí que deu a ideia do núcleo e da eletrosfera. Então, no núcleo ficavam as cargas positivas e na eletrosfera as cargas negativas. Perfeito. Essa foi a ideia de Rutherford. Aí veio, olha o tanto que os caras é ninja. Aí veio o aluno dele, 2 anos depois, Niels Bohr. Então, esse cara aqui, o que ele fez? Ele pegou essa eletrosfera, beleza, continua. Positivo, eletrosfera, e aí ele pegou essa eletrosfera e organizou em camadas, tá? Óbvio que não foi só isso que ele fez, né? Ele trabalhou de um negocinho chamado salto quântico, que a gente vai falar agora, que caiu no Enem no ano passado, tá? Então a gente vai falar desse salto quântico agora, tá bom? Então, esse cara, ele organizou a sua camada, né, a eletrosfera em camadas, e falou, opa, peraí, um elétron, que é aqui a carguinha negativa, ela pode saltar de uma camada para outra. E nesse salto é liberar energia, ou absorver energia, e aí veio um negocinho chamado salto quântico, tá bom? Que é um negocinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um processo chamado de excitação. Opa! E o processo chamado de desexcitação. Então, o elétron ele ficava excitado, e depois ele ficava desexcitado. Tá bom? Ou seja, não, eu não vou falar isso não, porque está sendo gravado, né? Eu ia falar besteira aqui, mas não vou não. Resumão do Titi Jubé. Presta atenção. O Enem ele pode cobrar cada modelo atômico individualmente, ou ele pode cobrar uma ordem cronológica desse modelo atômico. Qual que é a ordem cronológica? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Você precisa saber essa ordem cronológica? Precisa. Você precisa saber a ordem cronológica, tá bom? Então,
Por isso que eu bolei o esqueminha. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 2 traveco rodando bolsinha. DTRB. 2 traveco rodando bolsinha. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, não esqueça. DTRB. 2 traveco rodando bolsinha. Beleza, meus queridos? Então, vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Questão do Enem de 2017. Diz o seguinte: um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogão, mudando para uma chama amarela. Todo mundo já fez isso. Pega o sal e joga em cima da chama, ela vai e fica amarela, né? Essa mudança de cor permite suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Beleza, meus queridos? Detalhe, a minha próxima aula vai ser uma gravação, eu vou trabalhar com vocês a Química Ambiental, que o Douglas já trabalhou parte dela, inclusive fez uma live com o professor Ícaro, e nessa aula eu vou ensinar vocês os truques de como resolver questões para o Enem, de maneira rápida, objetiva e que você não vai errar. Então ele tem as seguintes alternativas. Cientificamente sabe que a mudança de cor ocorre pela reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro. Primeiro porque não é mais gás de cozinha ali. A partir do momento que pegou fogo, você não tem mais o gás de cozinha, né? Aconteceu uma reaçãozinha chamada reação de combustão, né? Onde há liberação de gás carbônico e água. Então não é mais o gás de cozinha, né? Então esquece essa alternativa. Então você tem lá, emissão de fóton pelo sódio, excitado pela causa da chama. Opa, interessante. Produção de derivados amarelo pela reação de carboidrato. Cara, essa questão ela não é uma questão de biologia, então não tem derivados aí, não tem nada a ver com isso daí, tá? Reação do gás de cozinha com a água, então não tem nada a ver, né? Formando gás hidrogênio. Cara, você já sabe. Toda queima libera gás carbônico e água. Toda queima libera gás carbônico. É bom você saber isso, você tem que saber isso. Toda queima é combustão. Queima e combustão são a mesma coisa, tá? Nomes diferentes para a mesma coisa. E toda queima, você vai liberar gás carbônico e água, tá? Toda combustão completa, óbvio. Então você tem aí, já descarta essa daí, a excitação das moléculas de proteína com a formação da luz amarela. Opa, você tem duas coisas interessantes. Você tem a letra B e a letra E. Qual que você acha que é? Quem chutou a letra B, acertou. E aí eu vou explicar por quê. Pessoal, cada metal da tabela periódica, ele reage de uma maneira diferente em contato com o fogo. Na verdade, o fogo, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar excitando a molécula. E aí, nessa excitação, acontece o salto quântico. E esse salto quântico, ele libera luz. E a luz, cada metal vai liberar o seu tipo de luz de acordo com o comprimento de onda, que aí já é a parte da física, né? Então, o lambda lá, né? Então, o que acontece, meus queridos? Olha aqui, ó. A água contendo sal de cozinha possui íons de sódio na solução. Lógico, né? Sódio, você tem lá cloreto de sódio, reagiu, libera os íons de sódio. Ao receber energia térmica, calor, óbvio, fogo, há uma excitação. Então, guarda isso, pessoal, excitação dos elétrons. Então, eles saltam para uma órbita mais energética, que é o que eu falei. Eles vão pular de uma camada para uma camada mais externa. Então, eles vão fazer um salto quântico. E aí, quando eles não conseguem ficar lá, o que vai acontecer? Eles vão voltar para a camada anterior, para o estado fundamental, que é o de menor energia. E nesse salto, ele vai emitir luz, tá? Ele vai emitir luz. E aí nós temos como exemplo, se eu jogar zinco, ele vai emitir amarelo, se eu jogar potássio, rosinha, o estrôncio já é vermelho, o sódio vai ser o amarelo e o bário verde.
Aí que vem a ideia que o Enem pode cobrar alguma coisa do tipo dos foguetes, né? Por que você tem aqueles foguetes coloridos? Nada mais, nada menos do que eles colocam lá sulfato de sódio, sulfato de bário. Então, eles colocam sais metálicos junto com a pólvora e na hora que explode ele fica colorido. Por quê? Por causa da excitação dos elétrons. Viu tanto que é fácil, galera? Fácil demais, 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 demais. Questão aí, ó, 2019, do ano passado. Mais uma vez, modelo atômico. Então, bora lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama, opa! Olha, chama, fogo! Então, você tem lá cátion em fogo. O que vai acontecer? Mudar de cor, salto quântico, excitação dos elétrons. E um bico de Bunsen. Bico de Bunsen nada mais nada menos do que uma lamparina que a gente usa em laboratório, tá? Alguns usam com querosene, outros, quando já tem um sistema de gás, tal, tudinho, usa gás, óbvio. Para em seguida observar a cor da luz emitida aí. O que eu falei, ó? Luz. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Vamos lá. Mudança da fase sólida para a fase líquida. Combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera, diminuição da energia cinética dos elétrons de uma mesma órbita. Cadê? Onde que eu parei? De uma mesma órbita na eletrosfera atômica, transição eletrônica de um nível mais externo para o mais interno na eletrosfera atômica, produção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para os níveis mais energéticos. Opa. Qual que você acha que é? Quem pausa o vídeo, vai lá, pausa o vídeo. Qual que você acha que é? Quem chutou a letra D acertou. É muito óbvio. Olha lá, ó. Transição eletrônica de um nível mais externo para o mais interno. Então ele salta, fica lá um pouquinho, vê que lá não é o lugar dele, aquela camada não é a camada dele, ele volta. E quando ele volta, ele perde energia. E quando ele perde essa energia vai para onde? Ela vai ser liberada. E vai ser liberada em forma de luz. Aí você tem o foguete. Aí você tem a chama colorida. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito! E aí a gente vai para a parte de conceitos atômicos, conceitos de átomo, né? Então vamos trabalhar essa parte aí, que essa parte é extremamente importante. Por que essa parte é importante? Além de estudar ela aqui na parte de modelo atômico, a gente vai estudar ela também em radioatividade. Então, por isso que é importante. Primeira coisa que eu preciso saber, número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons do átomo. Isso é importantíssimo. O número atômico é a identidade do átomo. Então, se um átomo possui 6 prótons, né? Se ele tem número atômico 6, se ele possui 6 prótons, ele é o átomo de carbono. Nenhum outro átomo pode ter 6 prótons, tá bom? Então, a identidade desse cara, o que não vai mudar nunca é o seu número de prótons, tá bom? E o número de prótons também é igual ao número de elétrons. Isso se eu não estiver fazendo uma reação química, tá? Que aí vai vir os íons, né? Os cátions e os ânions. Depois nós temos o número de massa, né? O número de massa, o que é o número de massa? É a soma. Presta atenção nisso daqui, ó. Número de massa é a soma do número atômico, né? O número atômico é o Z, que é o prótons, mais o número de nêutrons. Ou seja, aonde que fica prótons e nêutrons no átomo? No núcleo, né? Então eu meço a massa de um átomo olhando para o núcleo desse átomo, porque no núcleo ficam as cargas positivas e as cargas neutras. Na eletrosfera ficam as cargas negativas, tá bom? Então, para eu medir o número de massa, é só somar o número de prótons com o número de nêutrons. É só pesar o núcleo de um átomo. Lógico que você não vai para a balança pesar o trem, né? E aí, nós temos o seguinte. Toma muito cuidado, tá?
Eu vou passar um macete agora que vocês vão entender. Aqui eu tenho a representação de um elemento químico qualquer. E aqui eu tenho o seu número de massa, a sua massa. E aqui embaixo eu tenho o seu número atômico. Z é o número atômico, A é a massa. Só que esses dois podem aparecer dessa maneira também. O Z de cá e o A lá do outro lado. E mais, ainda pode aparecer ao contrário, o Z em cima e o A embaixo. Ó, pessoal, então fudeu tudo, porque vai vir como número, né? Como que eu vou saber? É só você lembrar o seguinte, massa pesada, massa maior. Sempre o número maior vai ser o número de massa, tá ok? E óbvio que o menor vai ser o número atômico. Por que que isso é importante? Por causa disso daqui, por causa do estudo da semelhança atômica. Como assim? Eu tenho três caras, eu tenho os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Os isótopos são aqueles que possuem o mesmo número de prótons, isótopos, mesmo número de prótons. Então, como exemplo, você tem aí, ó, o elemento A, que não existe. Ele tem o número atômico 12, porque eu sei que o número atômico é o menor, e o número atômico, Z igual a P, então o número de prótons dele é 12, e o outro tem número atômico 12 também. Mudou o quê? Só a massa. Se tem o mesmo número atômico, eles são isótopos. E os isótopos são os que mais caem lá na parte de radioatividade. Então a gente precisa saber, tá bom? Então tem como esse cara ser o A e esse aqui ser o B? Não, porque a identidade dele é 12 e desse aqui é 12. Então eles são o mesmo cara. Aí eu tenho os isóbaros. Isóbaros, massa. Por quê? Porque lembra do B como a barriguinha. Os isóbaros comeram muita massa e ficaram com barriga, tá bom? Então a barriguinha porque comeu muita massa. Isóbaro. Ou você pode associar o A aqui, né? O A de massa, porque a massa atômica é o A. Então você tem dois caras. Você tem, tá vendo que o número atômico já não é o mesmo? Então ele não tem o mesmo número de prótons, mas em cima tem o mesmo número de massa. Se tem o mesmo número de massa, tá aí bonitinho e cheirosinho. Isóbaro. E aí eu tenho os isótonos. Olha que legal. Não tem nada igual. A massa atômica é diferente, o número atômico é diferente. Mas se eu pegar e subtrair 28 menos 12, sempre você subtrai o maior pelo menor. Se eu subtrair o maior pelo menor aqui, o que vai acontecer? 28 menos 12, 16. 30 menos 14, 16. Opa, então para eu achar o número de neutro é só subtrair o de cima pelo de baixo, ou o maior menos o menor? Sim, pronto, acabou. Se os dois têm 16 de nêutron, eles são isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Ok? Aí, em 2019, olha que bonitinha essa questão aqui, ó. Mais uma questãozinha de modelo atômico. Em 1808, Dalton publicou o seu livro famoso, intitulado Um Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica. Então, lembra lá da primeira teoria de Dalton? Então, vamos ver. Fundamentada no método científico. Esses postulados... miséria! Esses postulados são numerados a seguir. Então, vamos ver cada um dos postulados. Ó, falei certo. Então, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Dalton falou isso. Dalton é o primeiro modelo atômico. Quem lembra? 2 travecos rodando bolsinha. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, Dalton falou que os átomos eram indivisíveis? Responde aí. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Todos os átomos de um dado elemento químico, então eu tenho um elemento químico, eles são idênticos na massa. Por exemplo, se eu tenho o elemento carbono e eu tenho outro elemento carbono, a massa dele vai ser igual sempre? Boa. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, se eu tenho 2 átomos diferentes, o número de massa deles sempre vão ser diferentes? Boa. Os átomos são indestrutíveis nas reações químicas.
Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Boa, hein? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. E aí, vamos ver aqui qual que é o comando da questão. O modelo atômico de Dalton. Nossa, hoje eu tô zoado. O modelo. Tá faltando chá, né? Acho que é isso. O modelo atômico de Dalton. Aí, de novo, errei. Após o modelo de Dalton, agora vai. Outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia do modelo atômico. Nada que me interessa aqui. Vamos para o comando. Com base no modelo atual, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Correto. Baseado nesses aqui, ó. Nesses aqui. No que ele está falando aqui, ó. Baseado no postulado dele, qual que ainda é correto? Vamos lá? 1, 2, 3, 4 ou 5? Volta lá e responde. Pausa o vídeo e responde. Vê na sua listinha aí. Beleza. Quem chutou a letra E, acertou. Vamos ver por quê? Vamos ver por quê? Vamos lá. Toda matéria é constituída por átomos indivisíveis. Isso foi o que Dalton falou? Foi. Mas o átomo é indivisível? Não. Você já sabe que ele tem núcleo, ele tem eletrosfera, e ainda tem hoje, que não é título de estudo do ensino médio, partículas subatômicas, né? Que eu não vou entrar nisso agora. Mas você tem lá, ela é divisível sim, tá bom? Então, não vale mais. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa. Olha aqui, ó. O mesmo elemento químico tem o mesmo número atômico, mas tem a mesma massa? Não. O melhor exemplo que eu tenho para citar para vocês é o carbono. O carbono ele possui massa atômica 12, né? O número atômico 6 e a massa 12. Aí você tem um cara que é usado para datação. Você pega um fóssil, uma múmia, e aí você vai fazer a datação. Ah, ele veio do século tal, um osso de dinossauro. Você vai usar o quê? Um cara chamado carbono 14, tá bom? Então ele é o quê? Ele é um isótopo do carbono 12, que é o carbono natural. Nós somos feitos de matéria orgânica, nós temos carbono, né? Então, pegue essa dica aí, ó. Todos os átomos do mesmo elemento, de um elemento químico, são idênticos em massa? Não, não. Eu tenho carbono 12, tenho carbono 14, totalmente diferente um do outro. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, os seus átomos têm diferentes massas. Vamos voltar. Olha aí, ó. Eu tenho átomos diferentes que têm o mesmo número de massa. Se o cara for isóbaro, então tá errado. Os átomos são indestrutíveis. Opa, aí já tá errado. Por quê? Vocês vão aprender comigo um negócio chamado radiação, radioatividade. E aí você vai aprender um processo chamado fissão nuclear, que é o mesmo processo da bomba atômica. Como que é a fissão nuclear? Você pega um nêutron e joga no núcleo do átomo. Pô! E aí ele explode. Você quebrou o núcleo do átomo. E essa quebra de átomo, de núcleo de átomo, gera grande energia. Aí você tem energia nuclear ou você tem bomba atômica. Mas deixa isso para a próxima aula. Então está errado. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporção em números inteiros, pequenos, para formar outros compostos. É isso mesmo, você tem H2O, CO2, você não vê lá H meio O, H 3 quartos, O 5 oitavos, você não vê, você vê número inteiro. Tá? E sempre números pequenos. Se o número for muito grande é porque é uma macromolécula, aí é um polímero lá da química orgânica, e aí vai embora. Tá? Então, letra E. Bora continuar. Mais uma. Pessoal, essa questão, eu vou pôr de bem aqui, ó. Eu não vou tampar a logo do Jubé Preparatório, óbvio. Essa questão, eu não sei se vocês sabem, a maioria dos professores do Jubé Preparatório são professores que elaboram questões para o Enem. Tá? Então, por isso que nós temos tantas aprovações, por isso que nós trabalhamos os conteúdos mais importantes para o Enem, porque quem está ali é porque realmente sabe, é porque realmente entende do Enem. Então,
Eu elaboro questões para o Enem também, e essa é um tipo de questão que eu elaboraria para o Enem. Óbvio que essa questão não vai cair nunca no Enem, porque a gente tem um contrato de sigilo, né? Então a gente não pode divulgar as questões, mas eu só quero mostrar como que as questões podem cair, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, os átomos... Cadê? Deixa eu mexer aqui. Vamos lá. Os átomos dos isótopos radioativos são muito instáveis. Seus núcleos liberam radiação e partículas eletromagnéticas de alta energia, convertendo-se em novos elementos. Aqui está falando do processo dos isótopos e da radioatividade. Esse fenômeno ocorre naturalmente e é denominado decaimento radioativo, ou reação de transmutação, ou ainda reação de desintegração radioativa. O carbono 14 é um isótopo, falei dele agorinha, ó, é um isótopo radioativo do carbono 12, decai para nitrogênio 14 na forma mais estável do nitrogênio que não emite radiação. Na medicina, isótopos radioativos são utilizados no estudo, diagnóstico e tratamento de diversas doenças. Aí você tem como exemplo o iodo 131, usado no mapeamento da tireoide, o cromo 51 no estudo das hemácias, o tálio 201 no diagnóstico de distúrbios cardíacos, o mercúrio 197 no estudo de tumores cerebrais, o cobalto 60 na destruição de células cancerógenas, entre muitos outros. Então, você pode observar por que essa é tipo uma questão do Enem. Porque, primeiro, ela é uma questão interdisciplinar. Então, você tem lá a parte de isótopo, né, de radiação, que é a parte da química. Você tem a parte de eletromagnética, né, de comprimento de onda e tudo mais, que é a parte da física. E você tem a parte da biologia também, né, os benefícios da radiação. E quando eu já vi muitas vezes, quando a gente trabalhar a radioatividade, eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes a parte de radioatividade cai com biologia, perguntando quais os efeitos daquele tal composto para aquele tratamento específico, naquela área do corpo. Então, cai muito, principalmente biologia junto com química na parte de radioatividade, tá? Então, é uma questão interdisciplinar. E aí ele tem todo esse blá 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 aqui para te perguntar qual a principal propriedade característica de um isótopo radioativo. Isótopo, mesmo número de massa. Isótopo, mesmo número de prótons. Isótopo, mesmo número de nêutron. Isótopo, energia de ionização. Isótopo, diferença entre o número de prótons e de nêutrons. Óbvio, isótopo, mesmo número de prótons. Então não tem como você errar esse tipo de questão. Então, bora aprofundar e mudar um pouquinho de assunto, né? Dentro da atomística. Então, você tem aí, ó, matéria. Então, a matéria, ela pode... Deixa eu diminuir aqui meu rostinho, fica pequenininho, porque aqui o mapa mental é grande. Então, você tem matéria. A matéria, ela pode ser dividida entre substância pura ou mistura. Então, vamos entender. O que é uma mistura? Algo que você misturou. E o que é uma substância pura? Algo que você não misturou. Exemplo, água e sal. Vamos falar de água pura, tá? Água destilada. Eu vou mostrar a diferença dela para você. Água pura. Você tem H2O, sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, você tem lá substância pura. Juntou os dois, misturou. Então, substância pura é aquilo que não foi misturado ainda, ok? E a substância pura, ela pode ser classificada em substância pura simples ou substância pura composta. A substância pura simples, deixa eu passar, é aquela que só possui um elemento. Por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, né, que é o H2, o O2, gás ozônio, O3. Então, esses são exemplos de substância pura. E aí você tem substâncias compostas, de 2 ou mais elementos. Você tem o açúcar, você tem o sal de cozinha e todos os outros compostos aí com mais de um elemento. E aí você tem a mistura. A mistura ela pode ser classificada de duas maneiras. Homogênea ou heterogênea. Para você não esquecer, lá na sala de aula eu fiz uma piada de homogênea e heterogênea, que eu não vou fazer, porque eu posso muito bem ser processado. Então, porque está sendo gravado, eu não posso gerar provas contra a minha pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte, me cobra quando voltar às aulas presenciais
qual que é a diferença de homogêneo e heterogêneo. Mas, por enquanto, hoje você vai ficar só com a dica o seguinte: homo uma, homo uma, homo uma, homo uma. Então, mistura homogênea é aquela que só possui uma fase. Heterogênea é aquela que possui duas ou mais fases, tá? Pode ter mais de duas. Então, exemplo aí, você tem o H2, você tem o O2, você tem o N2, e já na composta você tem H2O, NaCl, C2H6O, e já na mistura homogênea você tem água e sal, e na heterogênea duas ou mais fases, água e óleo, beleza? Aí eu quero que você tome cuidado com esse detalhezinho aqui, ó. O que é uma mistura? É a reunião de substâncias que acham sem que haja uma reação química. Tá, o que eu quero que você pare e preste atenção? O ar, o Enem gosta de cobrar o ar. Todo mundo acha que o ar é uma substância pura, e não é. O ar é uma mistura. Todo mundo fala assim, nossa, eu estou respirando oxigênio, e não é. Toma cuidado, o oxigênio tem uma proporção de 21% apenas, tá? Até mesmo porque o oxigênio ele é inflamável. Se eu acendo um isqueiro, se a terra fosse feita de oxigênio, só se o ar fosse feito de oxigênio, eu acendo um isqueiro, eu explodo a terra, né? Então, deixa de ser absurdo, deixa de ser jagunço. Então, o ar é feito de nitrogênio, 78%, gás oxigênio, 21%, argônio, 1%, e gás carbônio, 0,03%. E ainda tem os poluentes, né? Então, cuidado com isso, meus queridos. A água também, você tem que tomar cuidado com a água, tá? Deixa eu voltar um aqui. Tem que tomar cuidado com a água. A água tem que tomar cuidado com o exercício que ele vai falar. Existe água mineral e existe água pura. Qual que é a diferença? A água mineral possui minerais, né? Possui cloro, que eu vou falar dele quando a gente vai falando de química ambiental. Possui bicarbonatos, possui sulfatos, né? Possui um monte de sais lá, tá? Que se não tivesse eles, a água, em vez de fazer bem, ela faria mal, que é o outro caso da água destilada, né? Então, a água destilada que eu tenho nesse outro copo aqui, ó, deixa eu pegar o outro copo. Esse aqui é água mineral. Deixa eu pegar o outro copo aqui, peraí. Esse outro copo aqui é água destilada, tá? Eu trouxe para mostrar para vocês. Vocês estão vendo a diferença? Não, né? Óbvio, porque não tem diferença. A água destilada, ela não tem sais minerais, tá bom? Ela não tem sais minerais. Então, o que vai acontecer se eu beber uma água destilada? Vamos ver. Nada, não acontece nada. Na verdade, acontece. Só que vocês não vão ter como ver agora, né? Porque não tem como vocês verem. Porque o que acontece se eu beber uma água destilada? Você vai ter diarreia, tá? E na verdade não é destilado, é o mesmo copo, só que eu fiz assim, que falando que ia pegar lá mais longe. Deixa quieto. Tá? Então cuidado com a água. Se ele falar água mineral, você tem uma mistura de sais minerais com água. Então já não é uma substância pura. Onde que eu quero chegar é aqui, tá? Se ele falar água pura ou água destilada, aí sim é uma substância pura. Então cuidado. Isso no Enem não é tão cobrado, mas em um vestibular específico que vocês vão fazer no final do ano, muito provavelmente no ano que vem, que eu vou ajudar vocês, tá? Porque a gente vai ensinar vocês, vamos trabalhar com isso também, é o vestibular da UEG, e a UEG adora trabalhar com isso, tá bom? Aí eu quero te falar uma coisa também para você tomar cuidado. Por que eu mostrei esses exemplos? Você tem uma mistura de sólido, de líquido, de gasoso. Mistura de líquido é o que todo mundo fala, água com sal, água com óleo, é líquido. Mas ninguém fala da mistura gasosa, que é o ar, né? Que eu mostrei aqui, o ar. E ninguém fala também da mistura sólida, que é o que eu vou falar aqui agora, que é a aliança, né? Então, o ouro de 18 quilates é uma mistura de 75% de ouro e 25% de liga metálica, que é o cobre e a prata. Então, você tem 75% de ouro e 75% de prata. Então, não existe, meu relojão, minhas pratas, meus, como é que os caras falam? Agora eu esqueci. Sei lá.
Meus negócios meu relógio de ouro puro. Não existe ouro puro, meu querido. Primeiro que ele é maleável, né? Por isso que tem que ter a liga metálica, cobre e prata, tá bom? Não sujo tudo. Ruim para falar, então gaguejando tudo aqui. Gaguejando não, lendo errado, né? Eu tô empolgado. Bora! Aí a gente vai falar de um outro fenômeno que acontece na química chamado alotropia. Agora eu posso aumentar minha carinha aqui. Sei que ela é feia, mas vocês vão ter que me ver também. Tá bom? Um fenômeno chamado alotropia. O que é alotropia, pessoal? Presta atenção. Quando um elemento químico, ou seja, substância pura simples, tá? Forma dois compostos completamente diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o oxigênio, o elemento oxigênio, que vai formar o gás oxigênio, que é o que nós respiramos também, e o gás ozônio presente na atmosfera, tá? Na camada de ozônio, que a fórmula dele é O3. Então, você tem o O2 e você tem o O3. Os dois são formados por um único elemento químico, o oxigênio. Outro exemplo também, você tem o caso do... Agora deixa eu diminuir aqui. Você tem o caso do carbono, né? O carbono, ele forma tanto o diamante quanto o grafite. Então, a alotropia aí, tá? O que vai mudar de um para o outro? A quantidade de carbonos e o arranjo que eles estão, o formato que eles estão, tá? E o legal é que o que é diamante hoje, ele já foi grafite um dia. Ah, professor, então eu vou guardar meus lápis. Não, né, meu querido? Deixa de ser jagunço. Porque ele tem que ser numa determinada temperatura, determinada pressão, durante um determinado tempo, tá? Então você não vai conseguir fazer isso em casa, tá? Por isso que, na verdade, em casa não, né? É por isso que existe, em 1985, surgiu o carbono, o diamante artificial, né? Então você consegue fazer, só que o processo é mais caro. Então por isso que o diamante artificial é mais caro do que o diamante natural. Aí vamos lá, pessoal. Seguinte, uma coisa que é importante também a gente saber, e o Enem adora trabalhar isso dentro da fisicoquímica, tá? E a gente vai falar disso agora para você entender, para a gente já matar isso aí logo de cara. Qual que é a diferença do estado sólido, líquido e gasoso? Ah, um está no sólido, outro está no líquido, outro está no gasoso. Não, né? Que absurdo. Eu já vou te bater a real aqui. A diferença chama-se grau de agitação das moléculas. No estado sólido, a molécula fica só girando em torno do seu eixo central. No estado líquido, ela gira em torno do seu eixo central, vai para trás, para frente, para um lado e para o outro. E no estado gasoso, ela já gira em torno do seu eixo central e vai em todas as direções. Tá doidona, né? É tipo assim, ó. Deixa eu ver como é que eu vou usar esse exemplo aqui, né? Eu não posso falar o nome, porque a gente tem tanto aluno, que se eu falar o nome, eu vou falar o nome de um aluno. Então vamos falar o nome de um aluno aqui, que eu tenho amizade. A Stephanie. Vamos pegar o exemplo da Stephanie aqui, Stephanie Rezende. A Stephanie Rezende, eu sei que ela gosta de umas farrinhas, gosta de tomar umas cajibrinas, né? Então a Stephanie, quando chega na balada, ela tá no estado sólido, né? Ela já tá de boa, belezinha, fica lá no cantinho, só assim, ó. Já quando ela toma as cajibrina, aí o que acontece? Já fica líquido, já começa a se soltar, já vai se soltando, já vai começar dançando, tal. Quando ela já tá naquele ápice da bebida, ela já tá doidona, né? Já tá doidona e já sobe na saveira e vamos dançar, vamos bota o batidão aí. Brincadeira, brincadeira, Stephanie, mas é essa pegada. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação da molécula. A molécula vai estar mais doidona, tá bom? Beijão, Stephanie. Brincadeira, tá? Então, o que outra coisa também que pode cair nisso daí? Mudanças de estado físico, né? Então, isso aí é bem tranquilo, né? Toda passagem do estado sólido para o líquido a gente chama de fusão. Eu falei para você que a gente ia trabalhar todo o conteúdo do primeiro ano hoje, tá aí, ó, estamos batendo. Então, a passagem do estado sólido para o líquido é chamada de fusão, a passagem do estado líquido para o gasoso, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Chamar de vaporização, mas aqui eu tenho 3 processos aqui dentro, tá? Que é a calefação, a ebulição e a evaporação, né? Então,
Cuidado com isso daí. E aí eu tenho a passagem de volta do gasoso para o líquido, que é a liquefação, ou também chamada de condensação, e eu tenho a passagem do líquido para o sólido, chamada de solidificação. Aí vamos tomar cuidado disso aqui, ó. A passagem direta do sólido para o gasoso. Como assim? Direto, sem passar pelo líquido. O melhor exemplo que a gente tem, naftalina, que negócio que sua avó usa lá nas gavetas para matar as baratas, para as baratas ficar longe, e até a gente fica longe, né? E também o gelo seco. Essas duas substâncias, você nunca vai encontrar elas no estado líquido, porque elas passam direto do sólido para o gasoso. E aí esse processo a gente chama de sublimação. Alguns livros também trabalham essa volta desse processo, do gasoso para o sólido, de sublimação. Mas eu costumo trabalhar como ressublimação. Sublimação à ida, ressublimação à volta. Mas não está errado se você encontrar um exercício ou um livro chamando os dois de sublimação. Bora para o que é importante agora, galera. Agora a gente vai começar a parte das ligações químicas, tá bom? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é a regra do octeto, que na verdade a gente aprende errado com o nome regra do octeto, porque não é uma regra, é uma, não vou dizer exceção, porque é a maioria dos casos, mas é só uma teoria, porque tem muitos elementos que não estabilizam com 8 elétrons, mas no geral, o que acontece? Todo elemento estabiliza com 8, na teoria, né? Todo elemento estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Por isso que eu estou falando que é uma teoria, não é uma regra. Por exemplo, o hidrogênio estabiliza com 2. Tem muitas exceções aí, muitas exceções mesmo para a gente trabalhar, tá bom? Mas o que você precisa saber agora é que a maioria dos compostos químicos se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. E mais uma vez o Enem vem com uma pegada de primeiro ano, né? Então ele está vindo cada vez mais trazendo exercício de primeiro ano. Então temos aí um exemplo aí bem bacana, um exercício bem top de resolver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que eu quero tampar depois a resposta. Ver se vai mais um pouquinho. Beleza, show. Então vamos lá. Ele disse o seguinte: por terem camada de valência completa, alta energia. Ó, camada de valência completa. O que é a camada de valência? É a última camada. Quando você fez a distribuição eletrônica, você vai encontrar a última camada, que é aquela camada que você vai usar na sua ligação química, tá? Vou mostrar para vocês melhor agora há pouco, tá? Então, por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Ou seja, pessoal, tem a teoria, todos os elementos fazem ligação, menos os gases nobres, tá? Você aprende isso no ensino médio, você aprende isso no nono ano e no primeiro ano. Então, essa teoria já era, tá? Já era. Tem estudos que mostram, olha lá, ó, em 1962 foi feito um estudo com o xenônio e mostrou que realmente ele pode sim fazer uma ligação química, tá? Então, os gases nobres, eles têm a camada de valência completa e eles podem sim fazer ligação química. Mas como? Aí é o que entra. A regra do octeto, na verdade, não é uma regra, ela é uma teoria. Então, tem exceções, tá? E é isso que o exercício cobrou. Olha que exercício fodido. Se você não fosse aluno do GBE preparatório, você não ia saber isso, porque o professor do ensino médio, desculpa, ele só fala o seguinte, deixa eu beber uma água aqui que engasguei. Ele só fala, para fazer a ligação química, ele vai se completar com 8 elétrons, e o gás nobre, como ele já tem 8 elétrons, ele não se liga a ninguém. E o Enem veio com a exceção da regra do octeto. Esse cara é muito foda, né? Então, olha lá, ó, realizada a reação com xenônio, aí mostrou a camada de valência. Lembra lá no primeiro ano, ligação química? Antes da ligação, você estudou um conteúdo chamado distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling, que você ia cortando. Aqui é a camada de valência dele, ó. E o hexafluoreto de platina. Nossa, professor, não entendi nada. Calma que ele vai te dar aqui o exemplo aqui, tá bom? Tais compostos demonstram... Cadê? Pulei.
E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Então, hoje, os cientistas já criam modelos, já criam compostos usando gases que não poderiam ser usados anteriormente. Tais compostos demonstram que não pode aceitar criticamente a regra do octeto, no qual se considera, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração de um gás nobre, ou seja, tendo 8 elétrons na camada de valência. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Opa! Então vamos lá. Di significa o quê? 2. Fluoreto é flúor. Então você tem 2 flúors, tá? Ligado ao xenônio. No qual 2 átomos, Dois átomos do halogênio flúor, aí ele já te deu a camada de valência. 2s2 e 2p5. Você sabe que você tem que contar esse número aqui, ó. 5 e 2. 5 e 2 dá 7. Beleza. Tá estável? Não tá estável. Falta quantos elétrons para ele estabilizar? 1, porque ele não estabiliza com 8, regra do octeto? Beleza. Então, o flúor, aqui, ó, o flúor, ele tem 7 elétrons na camada. Olha, ficou fácil. E o xenônio, ele te deu aqui, ó, tem 6 e 2. 6 e 2 já dá 8. Então, o cara já está estável. Mas ele ligou. Então, a única coisa que você vai ter que fazer é a ligação desses caras. E é muito simples, né? Aí colocou aqui, ó, se ligam de maneira covalente, compartilhamento de elétrons. A gente vai estudar agorinha. Ao átomo do gás nobre para ficarem com 8 elétrons na valência. Então, quem vai ficar com 8 elétrons na valência é o flúor. Opa! Se o flúor vai ficar com 8 elétrons, significa que o xenônio ele não vai ficar com 8, ele vai ficar com mais. Aí vem a exceção da regra do octeto. Então, bora lá. Ao escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Ou seja, depois que você ligar, quantos elétrons xenônio vai ter? É muito óbvio. Pensa comigo. Esse cara tem 8 já, certo? Esse cara tem 7. 7. Só que eu vou ligar 2 flúor de fluoreto. Então, eu tenho o xenônio, eu tenho flúor e flúor. Liga flúor aqui por compartilhamento. Compartilhamento é você pegar emprestado, né? Você encosta no átomo lá e vai compartilhar elétrons. Então, o cara que estava aqui no meio, que tinha 8, ele pegou um emprestado de cá, ficou com 9, pegou outro emprestado de cá, ficou com 10. Olha aí a resolução do exercício. Ó. O xenônio, 8, o flúor, 7. Aí, o que aconteceu? Os dois encostaram aqui. Aí o flúor compartilhou um, e de cá compartilhou, o outro flúor também compartilhou. E o cara agora ficou com 8, esse ficou com 8, e esse que como pegou um de cada flúor, tinha 8, ficou com 10. Então, essa é a resolução do exercício. Exercício difícil e que caiu ano passado, mas você tem que saber o quê? O Enem ele não vai cobrar o basicão de você, é muito raro em questões de nível difícil. Mas você tem que entender as entrelinhas da química, né? Então, essa é uma. Regra do octeto não é regra, é apenas uma teoria. Então, bora lá. E aí a gente entra no assunto agora, que é ligações químicas, né? Vamos ver as ligações. A primeira ligação que você vai ver é a ligação iônica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação de um metal com um ametal. Então, primeira coisa que você precisa saber, ligação iônica é uma ligação de um metal com um ametal. E como que ela é feita? Tem um cara que precisa perder um elétron e tem um cara que precisa ganhar um elétron. Pronto, tranquilo. Aí vai formar os íons Na+, Cl-. Formou cloreto de sódio. E você tem a ligação covalente também, tá? Você tem 2 caras aqui, vamos pegar o exemplo, cloro com 7 e cloro com 7. Cada um precisa de 1. Então, se eu der um elétron desse aqui para cá, esse aqui fica com 8, mas esse fica com 6. Então, não dá certo. O certo é o quê? Compartilhar. Os dois vão ficar encostadinhos ali, trocando energia. Então, vão ficar ali trocando elétron. E aí, o que vai acontecer? Os dois vão se estabilizar, porque esse pega desse e esse pega desse. Então, 8 elétrons para cada um. E aí você tem que tomar cuidado, porque existe uma ligação chamada ligação simples
E existe uma ligação chamada ligação dupla e uma chamada ligação tripla, que a gente usa muito na química orgânica, tá? Mas é bem tranquilo, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele tem, na hora que você faz... Como que você encontra a quantidade de elétrons que está aqui? Eu nem falei, né? Você vai fazer a distribuição eletrônica. Você vai na tabela periódica, vai achar o número atômico dele, vai fazer o diagrama de Linus-Pauling, né? Cortando. E aí você vai descobrir quantos elétrons ele tem na última. A última que você cortou, ela é sua camada de valência, né? A lá de baixo, que vai ficar lá embaixo. Você cortou, acabou de cortar. Você vai pegar a última linha na horizontal total e ver quantos elétrons tem em cima ali, ó. E vai somar. E você vai achar que o cloro tem 7. Se o cloro tem 7, ele precisa de 1. Por isso que ele compartilhou um elétron. O carbono, ele tem 4. Para ele atingir estabilidade, ele precisa de mais 4. Aí, por isso que forma o CO2. O2, porque são 2 oxigênios. Cada oxigênio, na hora que faz a distribuição eletrônica, você vai ver que ele tem 6 elétrons. Então, você compartilhou, se ele tem 6, ele precisa de 2. Ele vai compartilhar com o carbono, e o carbono que tinha 4 vai ficar com 6. E esse aqui vai estabilizar. Ele tinha 6, compartilhou 2 vezes, ficou com 8. O carbono tinha 4, compartilhou 2 vezes, fica 6. Aí vem outro oxigênio com 6 de novo e vai compartilhar mais 2. Esse oxigênio fica com 8 e o carbono ficou com 8 também. Porque ele tinha 4, 5, 6, 7, 8. E aí fez uma ligação dupla. Isso é uma ligação covalente. Compartilhamento de elétrons. E aí nós temos uma exceçãozinha lá, né? Um caso raro, mas que é importante a gente estudar, tá? Que é a ligação dativa. Eu não vou entrar muito nela, mas eu vou simplificar isso daqui para você. Presta atenção nesse enxofre. Esse enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está estável, né? Ele já está ok. E eu preciso formar o ácido sulfúrico, H2SO4. É o que mais cai no Enem, tá? Ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o H2, né? 2 hidrogênios, e eu tenho 4 oxigênios. Mas presta atenção no que aconteceu. Esse oxigênio aqui tem 6 elétrons na camada de valência. Não mostrou aqui, mas ele tem 6. Porque você vai fazer a distribuição de eletrônicos e vai encontrar 6. Falta quanto para ele? 2. Aí ele compartilhou um com o enxofre e o outro ele compartilhou com o hidrogênio. Então esse cara aqui agora está com 8. Tá bom? Está com 8. Esse cara aqui, ó, ele também tem 6. Tá bom? Então ele compartilhou de cá, ficou 7, compartilhado de cá ficou 8. O enxofre, deixa eu mostrar para vocês. Inicialmente, ele é do grupo 6A. Ele é da mesma família do oxigênio, tá bom? Então, ele também tem 6 elétrons. Aqui ele estabilizou porque ele fez a ligação, tá? Mas, inicialmente, ele tinha só isso aqui, ó. Só o azulzinho que é do enxofre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele compartilhou com o oxigênio. Então, ficou com 7, compartilhou com outro oxigênio, ficou com 8. E o hidrogênio é uma exceção da regra do octeto, ele só estabiliza com 2. Então, ele compartilhou aqui 2, compartilhou aqui 2. Então, esse estabilizou, esse estabilizou, esse estabilizou, esse estabilizou e o enxofre também estabilizou. Todo mundo aqui já está estável. Só que aí, eu só estou fazendo a ligação com 2 oxigênios, faltam 2 ainda. E esses caras têm 6, você já sabe, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de quanto? De 2. Aí vem a ligação dativa. Esse cara aqui empresta o seu elétron para o oxigênio. E aí o oxigênio estabiliza. Só que ele não vai ficar descarregado, aí ele vai e toma de volta o elétron. Então ele fica o tempo inteiro, tipo um celular, 2 celulares e só tem um carregador. E os dois estão com a bateria viciada. Você carrega um, aí você usa, enquanto isso o outro vai descarregar, você já põe o carregador no outro. Então é isso, é emprestando os elétrons para o cara, tá? Então, o elétron é do enxofre, mas ele empresta para os oxigênios, tá bom? É raro cair, mas é importante também a gente saber como é feita uma ligação dativa. Aí vamos para o mais importante. Eletronegatividade, que aqui começa o passo do que a gente vai estudar, que são as forças intermoleculares. Só que antes de eu entrar na força intermolecular, eu preciso entender as propriedades periódicas. A principal delas é a eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem de atrair os caras para perto dele. Então, a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para perto dele.
quando está ligado com outro elemento químico. Professor, eu preciso decorar a tabela periódica inteira para saber isso? Não. Você só precisa saber esses elementos aqui, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aí eu coloquei uma regrinha aí, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Para você não esquecer a sequência, você precisa saber essa sequência. O flúor é o mais forte, ele é o fodão. Flúor, forte, fodão. Aí depois o oxigênio, depois o nitrogênio. São esses elementos aqui que caem no Enem. Então, você precisa saber só essa sequência. O restante, foda-se, né? Então, você precisa saber essa sequência, tá? E aí tem outro macetezinho que eu vou falar aqui também, que é fui ontem no Clube Brasileirinhas e só comi puto horrível, tá bom? É pesado, me desculpem, tá? Mas eu não poderia deixar passar essa aula que tá gigante, mas também gigante de conteúdo também, né? Sem falar uma putariazinha. Beleza, meus queridos? Então, bora lá, que eu vou te mostrar onde você vai usar esses caras. Propriedade periódica. Então, a gente precisa entender isso daqui também, ó. Polaridade das moléculas. Cai muito no Enem polaridade, tá? É pela polaridade que você vai saber por que água e óleo não se misturam. E aí vai. Várias coisas na química você explica usando duas teorias. Uma é o do grau de agitação da molécula. Quanto maior a temperatura, mais agitada a molécula vai estar, mais rápida a reação vai acontecer. E o outro é a polaridade da molécula. Por que dois caras não reagem? Por quê? Porque são polaridades diferentes. Por que dois caras reagem? Porque tem polaridades iguais, tá bom? Então vamos entender. Nós temos dois tipos de ligações principais, né? A covalente e a iônica. Lembra, professor, e a dativa? A dativa é um tipo especial de ligação covalente. Então ela entra aqui também, tá? Mas a ligação iônica, vamos entender. Toda vez que for uma ligação iônica, você pode afirmar que a molécula é polar. Porque o que acontece? Na hora que você faz uma ligação iônica, ele libera íons, óbvio. Se libera íons, tem carga. Se tem carga, tem polo, tá bom? Então você vai entender agora. Isso aqui é um resumão. Se a ligação for covalente, a molécula pode ser apolar ou pode ser polar. Olha a dica aí, ó. Ela vai ser apolar. O que é apolar? Não tem polo. O que é polar? Tem polo. Apolar não tem polo. E aí você vai entender aqui agora, ó. Apolar quando os elementos forem iguais. Polar quando os elementos forem diferentes. Então pega o raciocínio aqui, ó. Eu tenho dois dedos indicadores. Então, os dois têm a mesma força. Então, se eu pegar aqui e tentar tirar um racha e ver qual que vai ganhar, quem que vai ganhar? Ninguém, vai ficar empatado. Então, vai puxar mais forte para cá? Vai puxar mais forte para cá? Não. Então, não tem polo. Então, toda vez que você tiver lá F2, O2, H2, não são duas moléculas iguais? Alguém vai puxar mais forte para um lado? Não. Então, essa molécula não tem polo, ela é apolar. Por isso que isso daqui é importante. Por isso que você precisa saber quem que é mais forte e quem vai puxar para um lado. Diferente se eu pegar o meu dedo mindinho com o meu dedo indicador. Quem que vai puxar mais forte? O dedo indicador. Então, ele vai fazer o quê? Vai puxar para cá. Digamos que eu tenho aqui Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O ácido fluorídrico, HF. Quem que é mais forte? H ou o F? O F. Então, ele puxa para cá. Então, essa molécula é uma molécula polar. Beleza. Olha o exemplo aí, ó. H2. Você tem o elétron, os dois são iguais, então ninguém vai puxar mais forte para um lado, então não tem polo. Já no HCl, quem que é mais forte? Volta para cá. Fui ontem no Clube Brasileirinho e só comi puto terrível. Eu tenho o H, que é fraquinho, e eu tenho o cloro, que é forte. Então, quem que vai puxar mais forte? O cloro. O cloro cria uma nuvem eletrônica ao redor dele, tá? Então, essa molécula é uma molécula polar. Então, agora você entendeu já o que é polaridade. Molécula polar e o que é molécula apolar. Cara, isso aí, presta atenção, isso daí vai fazer a diferença na prova de química no Enem. Estuda polaridade, tá bom? Estuda polaridade. Aí eu preciso te mostrar um outro detalhe, pessoal. Um outro detalhezinho, tá? Vou te mostrar agora. Por que a água não mistura com o óleo? Por que a água não mistura com o óleo?
Porque a água é uma molécula polar, tá bom? E eu vou te mostrar, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas eu vou te mostrar. A fórmula da água é H2O. Então eu tenho oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Só que eu tenho pares de elétrons não ligantes, sobrou. O oxigênio não tem 6 na camada de valência? Então raciocina comigo. 6, aí vai vir 7, porque compartilhou com o hidrogênio, 8, porque compartilhou com outro hidrogênio. Mas lá em cima tem 4 que não ligou com ninguém. São os pares de elétrons não ligantes. Toda vez que tiver pares de elétrons no átomo central que não ligou a ninguém, essa molécula é polar, tá bom? Então, se a água é polar, se ela não mistura com o óleo, obviamente é porque o óleo é apolar, tá bom? Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve com apolar. Semelhante se dissolve. Se o cara é polar, ele não vai misturar com o cara apolar. Se o cara é apolar, ele não vai misturar com o cara polar. Então, guarda isso, que isso é importante. Aí vem aqui, ó, o mais importante de tudo, que o Enem adora cobrar. A parte do sabão, detergente. Aí o baitola do Douglas vai falar, química só trabalha com sabão. Não, né? Mas mas o que acontece? O Enem adora trabalhar a parte de sabão, que é um conteúdo que vocês vão estudar comigo mais para frente, que chama reação de saponificação, tá bom? Mas isso é mais para frente. Lá na parte da aula de reações químicas, tá? É uma das últimas aulas do cursinho. Então, o que acontece? Porque é o que mais cai. Então, o que acontece? O sabão, ele é um cara especial. Ele é uma molécula gigante, que a gente chama de macromolécula, tá? E aí, o que acontece com ele? Ele tem um pedaço polar, tá? E um pedaço apolar. Então, o detergente é um cara muito filho da puta. Por isso que ele causa tanto mal para o meio ambiente, né? Por que ele tem que ser assim? O sabão serve para quê? Você lavar vasilha, um exemplo, né? Então, você vai lavar vasilha. Vasilha, você tem que ter a parte que vai reagir com a gordura, que é a parte polar, e tem a parte que vai reagir com a água, que senão não vai dar certo, né? Você tem que dissolver ele. Então, você tem que dissolver ele na água e, ao mesmo tempo, dissolver o sabão, tirar o sabão. Então, a parte polar do detergente reage com a gordura, né, com o óleo, e a parte apolar do sabão reage com a água. Por isso que você consegue lavar, tá bom? E por isso que ele causa grande mal para o meio ambiente. Porque ele tem um produto chamado tensoativo, que ele quebra a tensão superficial da água. Todo líquido, ele existe uma tensão superficial. E aí, a partir do momento que eu pingo o detergente aqui, que eu derramo o detergente, ele quebra essa tensão. Automaticamente, o oxigênio da água, não é que a água vai ser só hidrogênio, mas o oxigênio da água, ele vai embora, ele some. Ele some não, ele vai para a atmosfera, mas ele perde a oxigenação da água. E aí, por isso que os peixes morrem, né? Porque o peixe precisa de oxigênio também para sobreviver, tá bom? Então, temos que parar e falar do sabão, porque ele é muito importante, ele cai muito em questões ambientais, ele cai muito em questões de orgânica, então por isso que eu parei aqui para falar desse cara. E aí vamos para a parte que é importante, que é a das forças intermoleculares. Primeira força intermolecular, que é a última parte da aula, depois a gente vai fazer uns 2 exercícios aí e o resto vai ficar para vocês, tá bom? Lembrando que eu coloquei resposta e resolução para todos os exercícios no slide. Então, antes de você abrir os slides, tenta resolver os exercícios. Se você não der conta, você volta para cá que tem a resolução de todos, tá bom? Acho que eu deixei só 2 aí como desafio para vocês fazerem sozinhos, tá? Mas são todas questões do Enem. Então, você vai achar todas as respostas na internet. Então, você tem lá, primeira força, dipolo induzido, dipolo induzido. Já vamos começar pelo nome do cara, dipolo induzido. Se eu estou induzindo ele, é porque ele não queria, né? Então, esse cara é um cara apolar. Apolar. Então, ele não tem polo, mas eu vou ter que fazer ele criar um polo para ele reagir com outro cara, né? Então, por isso que é um dipolo induzido. Então, se eu pego uma molécula aqui, ó, de I2, né, de iodo, eu tenho lá, eu quero reagir um iodo com outro iodo, né? O que vai acontecer?
Como as moléculas são moléculas apolares, lembra que quando tem o mesmo elemento, eles são apolares, ninguém puxa mais forte? Iodo ninguém puxa mais forte. Então ele vai ser o quê? Apolar. Qual que é a força que faz esses caras reagirem? A força de polo induzido de polo induzido. Então ela vai acontecer no gás hidrogênio, no gás cloro, gás nitrogênio, gás carbônico. Aí eu vou te mostrar por quê. Eu tenho uma imagem do gás carbônico aqui. Vamos voltar nela aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui, olha para esse átomo central. Deixa eu ver só um negócio aqui. É, esse aqui mesmo. E vou te mostrar da água também que eu estava falando. Eu estava procurando a molécula, eu tenho ela aqui, ó. Esse cara aqui, ó, presta atenção. Esse cara, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Aí ele interagiu aqui, ó, 2 reagiu com esses 2 e 2 reagiu com esses 2. Esse cara não tem nenhum átomo sobrando no centro, no átomo central. A química sempre você tem que tomar cuidado. Átomo central, não tem ninguém sobrando aqui. Então, ele está no meio. O oxigênio puxou para cá, o oxigênio puxou para cá. Alguém puxou com mais força? Não, ficou empatado. Os dois puxando para cá, ninguém vai levar mais força. Então, não tem como ela ir para cá e não tem como ela ir para lá. Então, essa molécula é uma molécula apolar. Primeiro, porque os caras são iguais, então ninguém puxa mais forte. E segundo, porque não tem átomo sobrando, não tem elétron sobrando no átomo central. Mesma coisa aqui, ó, o gás metano, que você peidinho, seu peido, isso aqui, ó, e é inflamável. Cuidado pra você não fazer isso, senão você vai queimar a rosca. Então você tem lá, ó, carbono com 4, ligou aqui 5, ligou aqui 6, ligou aqui 7, ligou aqui 8. Esse cara é mais forte que esse? Não. Esse é mais forte que esse? Não. Então ninguém puxa mais forte para nenhum lado. Então esse cara fica parado. Esse cara é um cara polar. Agora, diferente desse aqui, ó. Olha esse aqui. Tem 5 na camada de valência. 6, 7, 8. Ligou. Só que sobrou um par de elétrons aqui, ó. Se sobrou elétrons, você já pode falar que ele é polar. Sobrou elétron no átomo central. Cuidado, no átomo central, tá? É igual aqui, ó. Sobrou aqui no oxigênio, mas ele não é o átomo central. O átomo central é o meu carbono. Não sobrou? Então ele é apolar. Esse cara aqui, ó, como sobrou par de elétron no átomo central, essa molécula de amônia é uma molécula polar, igual da água. A água, o oxigênio tem 6, 7, 8. Todo mundo estabilizou aqui. Só que aí eu tenho 2 pares de elétrons sobrando. Por isso que a água é polar, tá bom? Então, por causa desses elétrons que sobraram no átomo central. Olha o caso aqui, ó, HF. Tem átomo central? Não, só tem 2 átomos. Se tem 2 átomos, vai olhar. É igual? Não. Um é mais forte, aí você vai lá para aquela força lá. Fui ontem no clube, tananã, tananã, tananã. O flu é mais forte, então ele vai puxar. Então, essa molécula aqui também é polar. Então, aqui você chega à conclusão. Apolar, porque não tem elétrons no átomo central e todo mundo aqui é igual. Polar, porque sobrou elétrons no átomo central. Polar, porque sobrou elétrons no átomo central. E polar também, porque são 2 átomos e os 2 são diferentes. Perfeito. Então, voltando, você tem lá, já mostrei eles, né? Todos esses aqui, né? São moléculas apolares. Então, toma cuidado com esse cara aqui, ó. Toda vez que ele falar de hidrocarboneto, que é o conteúdo do 3º ano, ele vai estar falando de moléculas apolares. Então, você já mata de cara com essa dica minha aqui, um monte de exercício. Toda vez que estiver trabalhando com hidrocarboneto, sempre vai ser apolar. Então, sempre vai ser dipolo induzido. Outra força, de polo, tem polo, tá bom? Então, são forças moderadas, eu esqueci de falar aqui, ó, essas aqui são forças fracas, tá? Então, essa força é fraca. Por quê? Porque nem polo ele tem, eu estou induzindo ele a reagir. Então, ele é fraco. Aí vem o outro cara aqui, ó, de polo. Aí já é mais ou menos, o cara já tem polo. Se o cara já tem polo, ele já é forte, entendeu? Então, vai acontecer sempre com moléculas polares. Então, moléculas apolares, dipolo induzido. Moléculas polares, dipolo, tá bom? E aí a gente tem um caso engraçado aqui, né? Que antigamente chamava ponte de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio. Mas hidrogênio é um gás, como você vai atravessar uma ponte se ela é feita de hidrogênio, de gás? Não tem como. Aí os cientistas foram e mudaram o nome, em vez de ser ponte de hidrogênio, é ligação de hidrogênio, tá bom? Então, é um caso especial de ligação de polo, porque tem polo. Só que só vai acontecer, olha, é muito fácil.
Faz um negócio comigo aí, ó. Aperta seu nariz. Fom, fom. De novo. Fom, fom. Toda vez que você tiver o hidrogênio ligado ao fom, fom, é uma ligação de hidrogênio, tá bom? Se tiver o hidrogênio ligado ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, é uma ligação de hidrogênio, tá bom? E é uma ligação forte. Exemplo, a água. Professor, então a água não é de polo? O senhor falou agora que a água é polar. Beleza, a água é polar, mas o hidrogênio está ligado a quem? Ao oxigênio. O oxigênio não está dentro do fom, fom? Tá, então ela é uma ligação de hidrogênio. Então, cuidado com esse caso, tá bom? Ligação de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, beleza? E aí tem a novidade, pessoal. Essa força intermolecular. Muitos livros nem trabalham, nem tem essa força nova aí, né? E os professores também não ensinam essa ligação íon-dipolo, essa força íon-dipolo. Então você vai aprender aqui no Gibé Preparatório. Toda vez que for uma ligação iônica, não vai liberar íons, não vai ficar um cara lá Na+, Cl-. Toda vez que você achar uma carguinha aqui ou positiva ou negativa, você já pode marcar lá, ligação íon-dipolo. E essa é a mais forte. O cara não tem só polo, ele tem carga. Então, vem a ordem seguinte, o cara fraquinho que não tem polo, aí vem o outro que já tem polo, aí tem a ligação de hidrogênio, que ela é forte pra caramba. Por que ela é forte? Aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Fui ontem no clube, é os 3 mais fortes. Então você tem o hidrogênio ligado com os 3 caras mais fortes da fila da eletronegatividade. Então, por isso que ela é forte. Aí você vem o outro ainda, que além de ter polo, é um cara que tem carga. Então não é só um polo, é uma carga. Então ele é o mais forte. Então você tem que ligar nessa sequência. O mais fraco é o cara que não tem polo. Depois vai para o cara que tem polo, depois para o hidrogênio que está ligado ao FON, e por último o cara que tem até carga, que é o íon dipolo, tá bom? Se liga nessa tabelinha aí, tá? Quem gosta de fazer anotação, eu acho que vale a pena anotar essa tabelinha, que são os outros nomes para essas ligações. Então, por exemplo, essa apolar com apolar pode ter um nome de polo induzido, pode vir com o nome forças de dispersão de London ou de polo instantâneo de polo induzido. Pode aparecer esses nomes, mas geralmente é de polo induzido, de polo induzido. Apolar com polar, eu falei a ligação, tá? Polar com polar é de polo ou de polo permanente de polo permanente, porque o cara é permanente, ele sempre vai ter polo, tá? A ligação de hidrogênio pode aparecer ainda com o nome polo de hidrogênio, mas a gente já brincou com isso. E o íon dipolo é só esse nome que ele tem. Lembrando que você tem que saber quem que é o mais forte e o mais fraco. Apolar não tem polo, fraquinho. Polar tem polo moderado, né? Ligação de hidrogênio é forte, porque o cara está ligado com os 3 mais fortes da fila da eletronegatividade, e o íon dipolo, né, que é o íon polar, é o mais forte de todos porque ele tem carga. E aí, meus queridos, começa a brincadeira, né? Começa a brincadeira dos exercícios, tá? Eu separei inúmeros exercícios aí para vocês. Eu não vou estender essa aula por mais tempo, vou ver aqui, vou resolver 1, 2 aqui com vocês, e o resto todos têm resolução aí. Mas, pessoal, se eu falar para vocês, o conteúdo mais importante de química do primeiro ano é esse. Não existe nenhum ano no Enem que não caiu polaridade. Aí ela pode vir polaridade simples ou força intermolecular, que é a força dessas polaridades, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, porque vai cair, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez falando do sabão, tá? A capacidade de limpeza e eficiência de um sabão dependem da sua propriedade de formar micelas estáveis. Blá, 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 blá. Tais micelas têm estrutura, partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, que eu falei agora sobre sabão, né? E partes de interagir com substâncias apolares, como óleos e gorduras. Perfeito, pessoal. Aí ele pergunta assim, ó, a substância capaz de formar as estruturas mencionadas ou seja, quais dessas aqui podem ser uma estrutura de sabão? Aí eu vou te falar, tá? O sabão, ele é muito forte mesmo. E sempre que cair sabão, ele vai estar falando de química orgânica. Então, eu já vou te dar um bizu aí. Sempre que falar de sabão, é uma macromolécula, uma molécula muito grande. Aí o cara vai e marca a letra E.
E não é a letra E. Porque na letra E você só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Na letra D, 1, 2, 3, 4 carbonos. Não é. Letra C, 1, 2, 3 carbonos. Na letra A, eu tenho 18 carbonos. Opa! Na letra B, eu tenho 17, 18. Tem 18 também. Bagaceira! Eu tenho duas macromoléculas aqui. Qual que é a resposta certa? Aí você vai agora. Lembra que eu falei que todo composto orgânico, ou seja, todo perdão, não todo composto orgânico, todo hidrocarboneto é aquele cara que só possui carbono, hidrogênio, vocês já tiveram uma aula disso, tá? Comigo, hidrocarboneto é carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto, ele é uma molécula apolar. Apolar. Então, pode ser a letra A? Não, porque se ele é apolar, ele vai reagir só com a água, né? Vai reagir só com a gordura, que é polar. E a parte que é apolar. E qual que é a parte que vai reagir com a água que é polar? Aí vem o sódio, que o sódio é um metal. Se ele é um metal, ele só faz ligação iônica. Então eu tenho essa partezinha todinha aqui, ó, que é apolar. Se é apolar, vai reagir com o óleo e com a gordura. E eu tenho essa partezinha aqui que é polar, que tem polo, que tem carga, que vai reagir com a água. Então, isso é o que você precisa saber inicialmente para fazer uma questão do Enem de força intermolecular. E quase sempre vem falando de detergente, tá? De sabão e detergente. Então, você tem a cadeia gigante aqui, apolar, que vai reagir com a gordura. E você tem a parte polar aqui, ó. Tá vendo a carguinha aqui, ó? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E eu ainda te falo mais. O exercício pode perguntar, qual que é a interação molecular? É dipolo induzido? É dipolo de polo? É ligação de hidrogênio? Ou é íon dipolo? Se apareceu uma maisinha aqui, ó. Se apareceu um metal, você já pode marcar íon dipolo. Então, letra B. É a letra B de bucéfalo. Beleza? Pessoal, vamos matar mais uma aqui que tá gostoso, né? Eu sei que a gente já finalizou a parte de conteúdo, mas vamos matar aqui, tá gostosinho, né? Então bora. Igual o bichinho lá, tá gostosinho? Então bora. Então você tem lá, ó, blá, 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 blá. A retenção de água na superfície promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila. Você já sabe o que é hidroxila, porque você aprendeu comigo na aula de orgânica. Se não sabe, volta na minha aula de química orgânica, tá? Eu tenho aqui, vou fazer igual ao YouTube. Tá no card aqui, ó. Brincadeira, só você voltar na aula aí no Telegram. Então você tem lá hidrocarboneto, a hidroxila, perdão, hidroxila é OH, tá? Então ele quer saber qual que é a interação das hidroxilas. Aí eu te pergunto, hidrogênio ligado a oxigênio. Oxigênio tá no FON? Tá. Então ligação de hidrogênio, letra E. Muito ridículo, muito ridículo, muito ridículo. Pessoal, para finalizar a aula, eu vou falar desse cara aqui, ó, fosfolipídio. Tem 3 anos que o Enem cobra questões falando de fosfolipídio. Então eu vou te falar aqui, vou deixar material de apoio para você também estudar esse cara. Pessoal, pelo amor de Deus, estuda fosfolipídio, tá? Estuda fosfolipídio. É muito importante você entender o que é fosfolipídio, tá bom? E aí ele vem cobrando aí, ó, fosfolipídio, meio aquoso. Aí ele quer saber por que... Vamos fazer essa daqui, vamos brincar com essa daqui, ó. Quando colocados em águas, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Você já sabe que lipídio é óleo, né? Gordura, né? É óleo. Conforme mostrado, você já sabe que você estudou biologia, né? O Fábio Júnior também já comentou isso aqui, lipídios, porque ele deu aula de bioquímica. Então, quando rompidas essas estruturas, tendem a se reorganizar em um novo lipossomo. Então, beleza, pessoal. Aí ele quer saber sobre essas características aqui, ó. Esse arranjo característico deve se dar ao fato dos fosfolipídios apresentarem uma natureza. Aí vamos entender, pessoal. Presta atenção. Eu tenho esse cara aqui, ó. Esse aqui são os meus fosfolipídios, tá bom? E esse fosfolipídio, você pode ver que a cabecinha dele está voltada para o meio aquoso.
A cabecinha dele está voltada para o meio aquoso. Só que o rabinho dele está voltado um para o outro. Opa! Então, eu tenho que tomar cuidado com esse cara aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esse cara. Eu posso afirmar que esse cara é polar ou apolar? Não. Né? Um só não. Então, vamos entender. Eu preciso mostrar um desenho para vocês entenderem isso daqui. Eu já vou dar a resposta, mas eu preciso que vocês entendam através desse desenho aqui, ó. Esse cara aqui, a cabecinha, não estava interagindo com a água. Então, essa cabecinha é uma cabecinha polar. E o rabinho dele está interagindo com outros rabinhos, ou seja, não vai interagir com a água. Então, é a parte apolar, tá bom? Então, eu preciso que você saiba disso daqui. A cabecinha dele é polar, porque interagiu com a água, e o rabinho dele é apolar, porque não interagiu com a água, tá bom? E aí eu volto aqui e te mostro aqui, ó. Essa daqui eu já descarto e essa daqui eu já descarto, tá bom? Porque ele fala que só é polar e a outra fala que só é apolar. Então já descarta. Insaturada, ou seja, possui dupla ligação em sua estrutura, tá bom? Ele possui dupla ligação na estrutura, mas não é em toda a estrutura, tá? Cuidado, essa questão ela é difícil mesmo. Então vamos pela lógica. Ela é insaturada, porque possui ligação dupla, poderia ser essa daqui também, tá? Mas como não é todas elas, só tem uma ligação dupla aqui, ó, tá bom? Só tem uma ligação dupla aqui, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Agora vamos ver o que ele falou. Anfifílica, que porra é essa de anfifílica? Ele já te responde, porque possui uma parte hidrofíbica e isso hidrofóbica. O que é fílica? É gostar, é atrair. E hidro, água. Então possui uma parte que gosta de água. Opa, aqui ó. E uma parte fóbica, fobia, não gosta, odeia. Água, hidro, água. Opa, aqui ó, uma parte que gosta de água e uma parte que não gosta de água. Então esse cara é um cara anfifílico. Beleza, meus queridos? Então, eu deixei aí, ó, todos. Aí, mais uma questão 2019 que caiu sobre fosfolipídio, tá? Então, tem a resposta, mais uma de fosfolipídio. Eu deixei elas aí pra você ver que essa porra do fosfolipídio é importante. Então, estuda essa merda do fosfolipídio, que essa merda pode cair esse ano de novo, tá? Aí tem lá também, ó, aqui, ó, que força que é essa daqui? Íon dipolo. Que força que é essa daqui? Ligação de hidrogênio. Então, qual que é mais forte? A íon dipolo ou a ligação de hidrogênio? A íon dipolo é mais forte que a ligação de hidrogênio. Então, de cara, você já vai conseguir matar as questões, tá? E tem resposta para todas aí, beleza? Eu deixei bastante questões, todas falando de força intermolecular. E para saber força intermolecular, você tem que saber polaridade, tá bom? Então tem muito exercício aí. E aí a única coisa que eu tenho para te falar, pessoal, a perseverança não é uma longa corrida. Ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Então, pessoal, persevera até conquistar. É a minha frase de motivação para esse ano é essa. Se tá ruim para você, tá ruim para todo mundo. Então, estuda, estuda. A maioria, a grande maioria esmagadora dos seus concorrentes já deixaram de estudar. Então é a sua hora, é o seu momento. Senta a bunda na cadeira e vai estudar essa porra dessa fosfolipídio, de ligações, vai estudar as forças intermoleculares, modelos atômicos, que vai cair, tá bom? Então, a motivação que eu tenho para te falar é porque você precisa estudar e você vai conseguir a sua vaga. Beleza, meus queridos? No mais, beijão, valeu e foi muito lindo. Fui!